Boa noite, turma. Segurança do trabalho, primeiro período. Dando sequência aqui na disciplina Biossegurança, hoje aula de número 8. Na aula de número 8, o tema, gente, é medidas de prevenção, né? Medidas de segurança em ambientes hospitalares e similares, né? Em qualquer ambiente aí de serviços de saúde. Na explicação do slide aqui, eu vou explicar também, vou dar exemplos e detalhar definições importantes, como o exemplo profilaxia. É um termo técnico muito utilizado neste campo, nesse segmento. Para nós, segurança é medidas de prevenção, é uma medida de prevenção, uma medida preventiva. Então, quando alguém fala medidas de profilaxia, é a mesma coisa de medidas preventivas. Ok? E lá a gente vou explicar um pouquinho, porque a linguagem, querendo ou não, ela é diferente nesses ambientes. Exemplo, esterilização é diferente de desinfecção, que é diferente de asepsia, que é diferente de higienização. Então são palavras correlacionadas, mas também com alguns critérios diferentes. É importante, a primeira linha de pensamento que está no profissional da segurança é qual? Primeiro, você não pode ser ignorante e você tem que entender que os profissionais que colocam a mão na massa ali é os profissionais que mais entendem. Então você deve aprender com esses profissionais, com quem faz a limpeza, com a técnica de enfermagem, com a enfermeira, com o médico, tá? Com o técnico de radiologia ou qualquer outro profissional que está presente ali naquele ambiente hospitalar. Você quer mapear os riscos da cozinha? Então converse com a cozinheira. É da limpeza? Então converse com a senhora lá que faz a limpeza. É do centro cirúrgico? Então converse lá com a enfermeira que dá suporte, com o técnico de laboratório. Vai no laboratório? Converse com o técnico de laboratório. Você aprende com esses profissionais. A segurança ela deve funcionar assim. Essa é a primeira coisa. E aí depois é aquela linha de pensamento, aquele raciocínio, né? Tem risco? Primeiro você trata a fonte. Não foi possível? Trajeto. Não foi possível? Indivíduo. Na aula eu vou explicar isso bem. Então esses micro-organismos, vírus, bactérias, bacilos, fungos, protozoários, eles vivem ali, né? É o seu habitat natural. Às vezes nem é, mas eles têm uma grande capacidade de se multiplicar, de se proliferar ali, dependendo daquele ambiente de saúde. Mas pensou, é serviço de saúde? Qual é o risco principal? Nós temos da classe de riscos físicos, químicos, biológicos, aí nós temos aspectos ergonômicos e de acidentes, né? Falou que é serviço de saúde, o pilar principal, riscos biológicos, tá? Lá vou citar exemplos também nos slides, áreas, locais onde o paciente está em observação, local onde o paciente foi internado, né? Já deu entrada na internação, UTI, CTI, laboratório de análises, setor de radiologia, farmácia. Nós temos a área da lavanderia, área da cozinha, área de descarte de resíduos. Tem também processos de incineração, né, de descarte aí, de embalagens, de resíduos hospitalares, além de vários departamentos e setores diversos dos hospitais, áreas administrativas, né? E aí cada especialização ela fica em um determinado local, exemplo no hospital, a oncologia no local, a radiologia em outro local, a obstetra fica em outro local, a pediatria um departamento que fica em outro local, a neuro, né, fica em outro local. Então a gente entender isso aí é muito importante. E aí, colocando a segurança em prática, primeira coisa, quais são as vias de entrada, as vias de contaminação do indivíduo? Vamos lá, pele, via cutânea ou via derme, né? Boca, via oral, nariz, via aérea, né? Ou via respiratória, e olhos, via ocular. No caso aqui, a via auditiva, não conheço, pode até existir, mas a princípio as principais vias de contaminação do indivíduo são essas. E aí, nós temos que pensar assim, ó, medida de controle vai na onde? No indivíduo? Não, ambiente, né? Então, exemplos, lavagem do ambiente. Lavar ali, as paredes devem ser laváveis, critérios da NR32 e também da portaria do Ministério da Saúde. Paredes, os pisos têm que ser impermeáveis, laváveis, os cantinhos ali, principalmente arredondados, quadrados, eles devem ser removidos também, aquelas sujeiras, né? Tem locais que faz asepsia, tem locais que esteriliza, tem local que se higieniza normal.
Ali os leitos, né, troca de lençóis, troca das vestimentas dos pacientes, retirada de fronhas de travesseiros, né, lavagem do piso, remoção ali de contaminantes que fiquem em utensílios, exemplo, utensílios de instrumentação cirúrgica, fazer o processo aí também de esterilização. Aí nós temos o processo de lavagem e tem o processo que é feito a seco, também é bem interessante. Instalação também nesses ambientes de suportes, né? Exemplo, para sabonete com sabonete líquido, enxugar as mãos. Instalação também de álcool em gel para higienização desses locais. A gente pode citar como mais exemplos de medidas de controle os procedimentos pré-operatórios ou pré-laboratoriais, que é antes de você entrar num centro cirúrgico ou antes de você entrar num laboratório, e né? Pós-operatório e pós-laboratoriais, que é após, exemplo, uma cirurgia ou após sair de um laboratório. A cada empresa ela vai ter o seu protocolo de segurança, né? É um hospital, é uma farmácia, tem laboratório de análises, enfim, serviços derivados que atendem a pessoas e animais, um pet shop. Aí aquela empresa ela tem que estabelecer os seus protocolos, qual que é o passo a passo, né? Qual que é o tempo que o indivíduo ali tem que se higienizar, trocar a vestimenta, enfim, tem essas famosas medidas de controle. Então, esterilizar superfícies, lavagem de pias, móveis, né? Enfim, os utensílios, importante também. A gente pode citar exemplo também, gente, a identificação dos resíduos hospitalares ou dos produtos, não necessariamente o resíduo, mas o que está usando no processo, identificação dos cilindros, né? Cilindros de oxigênio hospitalar ou similares a oxigênio também, alguns gases derivados, a identificação, a esterilização dos mesmos, higienização, esterilização, asepsia. Eu estou falando em esterilização para todo mundo entender, tá, gente? Aí você tem exemplo lá, o losango, o pictograma lá, indicando que querendo ou não é um recipiente, é um resíduo hospitalar. Você tem um lixo infectante, o resíduo infectante, lixo é diferente de resíduo, tá? Risco biológico, né? Resíduo biológico. Então, assim, vai ter a simbologia, o símbolo lá do agente biológico, né? Padrão, eu vou mostrar no slide também para vocês. E a identificação é importante. A ficha de informação de segurança de produto químico, que também tem que estar disponível em qualquer setor que vai haver a preparação, vai ter a armazenagem ou vai ter a transferência e a manipulação. Um outro exemplo de medidas de controle, tudo na fonte, né? Campanha de vacinação para os empregados, principalmente vacinações de agentes, né, que tem uma probabilidade, né, e uma concentração muito grande nesses serviços. Vacina ali para o vírus influenza, ali para hepatite, enfim, febre amarela, dentre outras situações. Então, criar uma campanha também de vacina para empregados. O treinamento e a capacitação também é importante. Nós da segurança nós vamos capacitar, gente, em termos de linha de pensamento, medidas de caráter coletivo, administrativo, individual, fonte, trajeto, indivíduo. É isso, mas não sejamos arrogantes e egoístas. Em muitos casos, né, na verdade, nós vamos aprender com o profissional que coloca ali a mão na massa, tá? Então, a gente vai ter aí instruções de profissionais, exemplo, no setor cirúrgico, não tem jeito. Quem vai explicar, quem tem a visão, quem tem a percepção é quem põe a mão na massa. Na cozinha, quem tem a percepção e quem tem a visão é quem põe a mão na massa. Na lavanderia, quem tem a visão e quem tem a percepção é a mão na massa. E cabe nós ir lá, extrair a informação desses profissionais, entender cada processo, entender cada um deles e aprender a cobrar essas medidas de controle. Nós somos orientadores nesses segmentos, tá? Falando das medidas agora no indivíduo, o que a gente pode falar de medidas que vão no indivíduo? A utilização do jaleco, a utilização da vestimenta de trabalho. Não ousem, profissionais da saúde, vocês TSTs, não permitam
que lá o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, né, o biomédico ou qualquer profissional similar da radiologia, por exemplo, saia do hospital com um jaleco, é uma falta de respeito, um absurdo, né? Me desculpem, mas tem muitos profissionais que até mesmo querem se mostrar utilizando essas vestimentas. Aquilo lá não é um EPI, não é um equipamento de proteção individual. Aquilo ali é uma barreira de proteção. E a NR32, ela estabelece regras aonde que o empregado ele não pode levar isso para casa. Tem um processo de lavagem, higienização e esterilização feita na empresa para aquele empregado. E cabe a nós, TST, deixar esses profissionais com essa consciência. Além da utilização das vestimentas, a utilização dos EPI, a luva de segurança, a luva ali de procedimento, óculos de segurança quando aplicável, a máscara, né, descartável, a touquinha ali de segurança, quando usa o avental. Aí cada empresa também tem seu protocolo e seu padrão, né? Cada departamento pode até ter uma vestimenta ali diferente, separada. Calçado tem que ser fechado, modelo feminino, tem calçado fechado, modelo masculino. São medidas de controle. As senhoritas aí, né? Exemplo, unha comprida, unha grande, não, né? Cutículas, né? Retirou cutículas, não, também não, tem que proteger, conservar. São cuidados bem básicos aí que a gente precisa estar atento, tá? A lavagem correta das mãos, né? Ensinar todo mundo que passa ali, os leigos, né? Após esses processos. E aí, ó, gente, época aí da pandemia, do coronavírus, né? Fazer esse processo aqui, depois você fazer esse processo aqui, ó, esse processo aqui, entrelaça entre os dedos, lava aqui a região do polegar, depois você vem aqui, lava o dorso, ó, por cima, lava o dorso aqui por cima, aqui, ó, na ponta, fazer esse processo, enfim, é a lavagem correta das mãos, né, um básico também. A disponibilidade de álcool em gel, sabonete líquido, papel toalha ou toalha mesmo para enxugue, não pode ser coletivo, tem que ser individual. São algumas dessas medidas de prevenção que eu vou adotar, tá? Tem um descarte correto dos resíduos. E aí, em outra aula futura, a gente vai falar do programa de gerenciamento de descarte de resíduos hospitalares. Eu ia tentar colocar numa aula só aqui, mas rapaz, é coisa demais, gente. Eu estou matando de estudar aqui uma resolução do Ministério da Saúde para mim conseguir falar com propriedade desse programa. Mas é interessante, tem uma classificação também desses resíduos e eu vou explicar para vocês também na aula futura, tá? Segue aqui a explicação dos slides. Gente, iniciando, medidas de prevenção no ambiente hospitalar. Isso aqui são algumas definições básicas, são linguagens utilizadas para você ter um diálogo, para você passar o e-mail ou para situações similares, né? Para você conversar, fazer um relatório, pode vir esses termos aqui. A primeira definição básica aqui é a profilaxia. A profilaxia é medidas preventivas. Então, são sinônimos. Meios de profilaxia são meios de prevenção de doenças. Então, medidas de prevenção é a mesma coisa. Bacana? Então, profilaxia é um termo utilizado para prevenir doenças. O processo de esterilização. Esse processo de esterilização, veja bem, é um processo de limpeza que envolve, gente, envolve a remoção da sujeira e a total eliminação de micro-organismos presentes em instrumentos, roupas, equipamentos, produtos, utensílios médicos, equipamentos laboratoriais, para usos diversos em serviços de saúde. Só que é o seguinte, a gente não pode confundir a esterilização com a desinfecção, porque a desinfecção é também um processo que envolve remoção total de sujeira, eliminação de micro-organismos, que vai estar presente em roupas, ou instrumentações cirúrgicas, instrumentações laboratoriais, e situações diversas. Porém, houve uma infecção. Quer dizer que o ambiente ali está infectado. Então, eu fiz o quê? A desinfecção. Essa é a principal diferença.
e você faz a eliminação ali de micro-organismos que vivem ali de forma mais vegetativa, tá? Então, um detalhe aqui. Gente, asepsia são técnicas que a gente adota, que a gente utiliza para evitar a famosa sepse no indivíduo. Resumindo, são medidas técnicas de prevenção para evitar aí, exemplo, uma infecção generalizada em um determinado indivíduo. A sepse é um conjunto de manifestações graves que ocorre em todo o organismo de uma pessoa, né? E essas manifestações graves é gerado em prol de uma infecção. E isso nós chamamos de infecção generalizada. Então, quando eu vou garantir a asepsia de um local, de um ambiente, é para prevenir tais infecções. É uma prevenção de infecção também. E aqui, higienização. Higienização é a palavra derivada aí de lavar, limpar, remover, qualquer medida de controle que eu adote considerada suficiente para aquele ambiente. Então, o tipo de higienização, a técnica de higienização vai variar bastante. Aqui são algumas fontes de infecção. São todos os locais onde os micro-organismos podem ser encontrados. E aqui eu coloquei, gente, em seu habitat natural. É um habitat. O ambiente hospitalar, serviços de saúde, unidades básicas, instituições de ensino, faculdades, escolas técnicas, enfim, pet shops, clínicas odontológicas. É um ambiente, é um habitat natural para agente biológico. Ou daqueles em que esse agente biológico ele possa sobreviver e também se multiplicar. Então são fontes aí de infecção hospitalar. Coloquei alguns exemplos aqui. Locais, leitos onde a gente tem paciente em observação, leitos onde tem paciente que deu entrada, né, na internação, leitos onde UTIs, CTIs, né, leitos onde você vai ter, veja bem, locais, né, confinamentos, pessoas que estão em isolamento, são exemplos aqui de fontes de agentes biológicos, né? Coloquei ali infecção hospitalar, seria o correto, o título aqui, na verdade correto seria fontes de agentes biológicos. Acho que não ficou bacana esse termo aqui. Então, correção aqui, fontes de presença de agentes biológicos, tá? Laboratórios e análises, aí lá no hospital você tem um biomédico, faz os exames laboratoriais, faz lá seu hemograma e outros, né? E também laboratórios em manipulação de remédios, medicamentos diversos. Clínica de radiologia, a radiologia do hospital, farmácias. Nós temos aqui a área da lavanderia também, em serviços de saúde, unidades básicas, em hospitais, em clínicas. Setor da cozinha, um local que a gente vai encontrar muito agente biológico também. Descarte de resíduos, é óbvio. O processo de incineração e departamentos diversos dentro de um serviço de saúde. Na unidade básica, recepção, área administrativa e o local de atendimento lá do médico. Beleza, bacana. O local lá de aferir pressão. Então você tem os setores, né? O setor da farmácia, ok. Você vai no hospital, aí já tem a pediatria, tem o local lá da obstetra, enfim. Tem lá o setor da radiologia, aí você tem vários departamentos. Tem o departamento da neuro, o departamento da neurocirurgia, né? Tem os cirurgiões da cardiologia. Aí tem vários departamentos, então vai ter vários setores. Meios de contaminação no indivíduo, gente. São 5 meios, né? Para os agentes biológicos, aí que eu estou considerando 4, que é via aérea, no caso aqui via respiratória, ou via oral, boca, ou aqui via ocular, tá vendo? Então, pela boca, pelo nariz, pelo olho, e aqui pelo contato, via cutânea, ou via derme, também é chamada, pelo contato. São as formas de contaminação do indivíduo com relação a agentes biológicos. E aí as medidas de prevenção, né, em ambiente hospitalar e serviços derivados. Coloquei aqui limpeza do ambiente,
E essa limpeza pode ser uma asepsia, pode ser aí esterilização, né? Pode ser utilizado várias técnicas. Aqui você tem que limpar mesmo, tirar todo o ambiente. A NR32 fala, a parede aqui tem que ser lavável, o piso tem que ser lavável, os locais onde tem canto aqui, enfim, né, aqui os cantos da parede, o piso, remoção de tudo. Essas lixeiras aqui, o colaborador ele não pode pegar com a mão, tem que ser acionamento por pedal ou acionamento similar. Com exceção, tem alguns dois setores, se eu não me engano, blocos cirúrgicos e um outro setor também. Aqui, a trabalhadora também fazendo a limpeza, tá vendo? Tem um carrinho aqui dentro dos padrões ergonômicos. Talvez a gente pode falar, uma aula a gente pode falar disso também, da ergonomia aqui. Enfim, limpeza do ambiente. Ó, linha de raciocínio do técnico de segurança tem risco. Trate o que? Fonte geradora. Depois, trata o trajeto. Depois é o indivíduo. Um outro exemplo aqui é a esterilização de superfícies, ó. As macas, as camas, lavatórios, paredes, enfim, que seja qualquer tipo de superfície lisa ali onde vai ter sim a presença de agentes biológicos diversos, vírus, bactérias, bacilos, protozoários e diversas situações. É a maneira mais eficiente de termos o que? Eliminação. Precisamos buscar sempre a eliminação dos riscos. Não é possível eliminar, vão reduzir ao máximo. Esterilização de instrumentação hospitalar. Existe ela, tem a lavagem, né? Que é um processo de limpeza, remoção de sujeira, agentes diversos. Tem a lavagem a seco também. É bem interessante. Depois pode ser a gente vai ter um bate-papo com relação a isso aqui. Mas é um processo de esterilização de instrumentação hospitalar, de utensílios diversos. É também uma medida de controle. Tratamos a fonte. Lavagem e esterilização de vestimentas de trabalho. As áreas de lavanderia, isso é muito importante, né? O jaleco seu, profissional da saúde, seu uniforme, amigo, ele fica no ambiente, fica na sua empresa, você não leva para casa. Aí você recebe um limpo, esterilizado e você entrega o sujo, contaminado, né? A gente vai ter uma aula só de lavanderia também. E aí cada empresa vai estabelecer aí seus procedimentos, vai criar seus protocolos. Coloquei aqui procedimentos pré-operatórios ou laboratórios. Então, pré-laboratorial. Então, é antes de eu entrar na sala para fazer uma operação, centro cirúrgico, antes de eu entrar no laboratório, ali cada empresa ali vai ter um X procedimento, vai ter, sei lá, seus 3, 5, 10 passos ali que ele deve seguir, por quantos minutos ele deve se higienizar, ele deve se lavar, que tipo de investimento ele vai utilizar. Então, cabe aí ao serviço de saúde criar os seus protocolos. Coloquei aqui procedimentos pós-operatórios ou pós-laboratoriais. Exemplo, após sair de uma cirurgia, de um bloco cirúrgico, qual que é o protocolo, quais são as medidas de higiene que o trabalhador, que o profissional deve adotar. Após sair de um laboratório, onde você estava ali manipulando um agente classe de risco 4, você estava fazendo uma pesquisa, obviamente que as medidas de controle ali devem ser excepcionais, as medidas de prevenção, elas devem ser boas, eficazes, né? E tem que ter protocolos para isso. Então é a criação. Quem vai criar esse protocolo? O SESMIT, né? O técnico de segurança, profissionais da segurança e profissionais da medicina do trabalho, presente naquele serviço de saúde. Claro que o conhecimento vem de quem põe a mão na massa, então vai ter vários profissionais envolvidos. Uma outra medida de controle também, que a gente vai na fonte, é identificar os produtos químicos e biológicos gerados em ambientes hospitalares e serviços de saúde. O lixo, o infectante, o resíduo. O lixo é diferente de resíduo. Resíduo você ainda pode reutilizar alguma coisa, você pode reaproveitar. Então, lixo, infectante, resíduo, o risco biológico. Tem um produto ali, está lacrado, nunca foi usado. Então, identificar lá o resíduo biológico. Lixo infectante, resíduo infectante, risco biológico, resíduo biológico. Então, é identificar também a ficha, uma ficha, vocês vão aprender a elaborar, criar essa ficha lá no terceiro período,
famosa FISPQ, Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. No caso é para produtos químicos. Tem uma ficha utilizada também. Uma outra medida de controle que a gente pode adotar nesses ambientes é uma campanha, processos de vacinação dos empregados, né? Quando você está vacinando um paciente, não, aí já faz parte daquele serviço. Agora, vacinação para os empregados, né? Principalmente das principais doenças que a gente tem aí hoje em dia, vírus influenza, né? Enfim, algum vírus que gera algum tipo de febre hemorrágica, tuberculose e, enfim, outras situações diversas. Treinamento e capacitação, treinar também os profissionais. Claro que o médico ele é perito em sua área, o enfermeiro é perito ali em sua área, a técnica de enfermagem é boa em sua área, a profissional da limpeza sabe tudo da limpeza, o profissional da cozinha sabe tudo da cozinha. Ok, mas aí essa capacitação ela vai ser feita não só pelo técnico de segurança, não só pelos profissionais do SESMIT, vai ser feita pelo profissional que é especialista em cada setor. Então é necessário sim fornecer curso, fornecer capacitações dentro daquela instituição, seja ela privada, pública. E aqui agora nós falamos de tratativas feitas no ambiente, né? E algumas também feitas aí, exemplo, vacinação, treinamento, seria medidas administrativas, seria, vamos colocar trajeto. Agora são medidas do indivíduo. Lavar corretamente as mãos, esterilização do indivíduo com álcool em gel, sabonete líquido, papel toalha, exemplo, alçaídes sanitários, áreas de vivência como dormitório, alojamentos, instalações sanitárias, refeitórios, cozinhas, as áreas de vivência que existe ali naquele serviço de saúde. Uso de barreiras de proteção, coloquei aqui jaleco e vestimentas. Gente, o jaleco, as vestimentas não são considerados EPIs, são vestimentas, são barreiras de proteção. Um absurdo que não pode acontecer é desse profissional aqui levar esse negócio para casa, andar no ônibus, na calçada, no centro da cidade, entrar numa loja utilizando um jaleco. Não deixe isso acontecer, em hipótese nenhuma, tá? Então, um detalhe importantíssimo aqui. Isso não é uma EPI porque não possui um certificado de aprovação. E ele protege o indivíduo, mas ele leva consigo riscos biológicos, né? Então, por isso, não é considerado como uma EPI, mas é sim uma medida de caráter individual. É uma medida que a gente adota no indivíduo. Utilização de equipamentos de proteção individual, então a máscara, a luva ali de procedimento, o óculos, dependendo do caso, né, o óculos de segurança, o calçado fechado, modelo feminino, modelo masculino, enfim, conforme a avaliação e conforme a exposição. Utilizar IPIs corretamente, né? Então aqui, aí claro que aqui do indivíduo, medidas de higiene pessoal, as senhoritas, né, o cabelo comprido, amarrar ali corretamente, unhas compridas, pintadas, né, gotículas, então evitar essas situações, utilização de adornos também são medidas de controles ali bem básicas mesmo, que devem ser adotadas também, além do EPI, tá? Então, é um processo de higienização contínuo. Vamos dizer assim, as medidas pessoais não se resumem somente a isso. Então, acho que está claro e entendível aí com relação ao indivíduo. E, uma vez utilizado isso aí tudo, fazer o descarte correto, né, dos resíduos, do lixo e dos resíduos hospitalares, né? Enfim, em recipientes adequados, destinados para tal fim. Esse aqui é o recipiente que a gente mais vê, né? Quando a gente entra no serviço hospitalar, o Descarpox, e é onde é depositado aí os equipamentos perfurocortantes, né? Um detalhe interessante. Bom, gente, eu vou ficar por aqui na última tela. Nessa última tela, deixar bem claro para vocês que existe sim um programa de prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes e existe também um programa de gerenciamento de resíduos hospitalares. Existem dois programas que são criados nesse serviço de saúde, são regulamentados pelo Ministério da Saúde, por uma portaria, e eles devem ser elaborados, devem ser implementados, devem ser colocados em práticas
nesse serviço de saúde. Não faz parte do nosso PDD, mas se der um tempo aí, quem sabe eu não elaboro até um material explicando ou dando pelo menos uma explanada, né, com relação a isso aí. Gente, abraço, tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida, me chamem, estarei disponível aqui.